Ok. Olá, pessoal, como prometido, né, fazer a leitura de prova, tá? Lembrando que essa prova, como eu combinei com vocês, o prazo de entrega é até o domingo, meia-noite, tá certo? Junto com as demais listas também. Lembre-se de quando for enviar, tem que enviar no formato PDF, tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês a avaliação, tá? Ok, então vamos lá. Essa é a nossa avaliação, tá? Então, todos os cálculos necessários para a resolução, ela deve estar apresentada na prova. Então, façam a prova numa folha de papel normal, escrevendo tudo passo a passo de como vocês foram resolvendo. Depois, vocês vão gerar um arquivo PDF, tá? Então, assim, quem não tem um scanner em casa pode usar o próprio celular para escanear, né? Então, tem aquela função scanner simples no Android que vocês podem escanear folha por página, folha por folha, e lá ele mesmo gera um arquivo PDF. Então, o que vai vir para o Moodle é um arquivo PDF, tá? Por que PDF? Porque aí eu consigo corrigir dentro do Moodle, tá? Como eu falei, a avaliação ela deve ser entregue até o domingo, à meia-noite, e essa avaliação vale 6 pontos, porque os demais pontos são referentes àquelas listas de exercícios que a gente já fez, tá? Então, vamos lá. A primeira questão, ela é uma questão teórica, onde vocês deverão dizer se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou verdadeira ou falsa, e em caso de considerarem falsa, dizer onde é que está a justificativa, tá? Então, a primeira é, uma pequena bola de chumbo é lançada verticalmente para cima, se não houver nenhum efeito de resistência do ar, ou seja, se a gente estiver no vácuo, o módulo da aceleração aceleração diminui na subida. Então, é verdadeiro ou falso que quando você joga um objeto em movimento vertical no vácuo, né, sem resistência do ar, a aceleração diminui à medida que ela sobe. Se for verdadeiro, basta dizer verdadeiro. Se for falso, explicar o porquê. E letra B. Se a aceleração de um objeto é sempre zero, então esse objeto não pode estar se movendo. Então, existe algum tipo de movimento que você tem aceleração nula? Se não tiver, então essa questão está verdadeira, tá? A segunda questão é uma questão que a gente parecida com aquela que a gente fez de força gravitacional, tá? Então, é uma questão de análise dimensional. Então, vamos lá. A magnitude da força que uma mola exerce quando está distendida de uma distância x a partir de seu comprimento normal, nem comprimida nem alongada, é governada pela lei de Hooke, que é essa fórmula aqui. Então, força elástica é igual a K vezes o x, onde x é deslocamento, distância ou comprimento, tá? Quais são, qual é, né, na verdade, qual a dimensão, aqui não é quais, viu, gente, devia ser qual a dimensão em unidades do Sistema Internacional da constante elástica K. Então, dado que a força tem uma unidade de medida no SI e que o deslocamento tem uma unidade de medida no SI, qual seria a unidade de medida da constante elástica K? Tá? Então, isola a constante elástica K na equação e depois substitui as unidades de medidas, e aí você vai determinar qual é a unidade de medida dessa constante, tá? A terceira questão é uma questão de vetor. Ela diz assim, ó, o vetor A tem módulo de 5,2 unidades, ou seja, é um vetor arbitrário, não é nenhuma grandeza física, tá? E está dirigido para o leste. O vetor B tem módulo 4,3 unidades e está dirigido a 35 graus a oeste do norte, tá? Construa um diagrama de vetores, ou seja, um desenho, uma imagem que você bote esses dois vetores nas suas posições, num dado referencial, né, num plano cartesiano x e y, tá? E determine os módulos, a direção e o sentido dos vetores soma e do vetor diferença, tá? Então, qual é a sugestão aqui dessa questão? Adote o norte para cima, o sul para baixo, o leste para a direita e o oeste para a esquerda da página. Ou seja, quando vocês forem fazer o plano cartesiano x, y, o eixo y em cima está o norte, para baixo está o sul. A leste, no eixo X agora, a leste é o eixo X positivo, a oeste é o eixo X negativo. Então, esse primeiro vetor, ele está dirigido completamente para o leste, ou seja, ele é um vetor que está por completo ao longo do eixo X, tá? Já o vetor B,
é um vetor que tem 4,3 unidades dirigido a 35 graus a oeste do norte. Então, ó, o norte está para cima. O oeste é o lado negativo do eixo Y. Igual, é só você colocar no plano cartesiano XY os pontos cardeais, norte para cima, sul para baixo, leste para direita, leste para esquerda. Então, um vetor que está a 35 graus a oeste do norte, então você parte do norte e bota 35 graus. Então, esse vetor, na verdade, ele está o 90 graus do eixo X até chegar no norte, que é o eixo Y positivo, mais 35 graus. Então, é um vetor que forma com o eixo X um ângulo de 90 mais 35, ou seja, 120 graus, 25 graus, tá? Então, você vai ter um vetor que é completamente a leste e o outro vetor que está a 120 graus, 125 graus do eixo X, porque ele está a 35 do norte, que é o 90 graus. Então, é o 90 graus para chegar no norte, mais os 35, dá os 125. Então, esse vetor que está inclinado, a gente vai decompor ele em X e em Y, tá? Depois que vocês decomporem os vetores, aí vocês vão conseguir fazer a soma e a diferença dos vetores. Então, nessa questão, o primeiro passo é escrever o vetor A e escrever o vetor B em termos de componentes I e J. Lembrando que I é o eixo X, que é o leste-oeste, e o J é o eixo Y, que é o norte-sul, tá? Depois que decompor o vetor B, que é um vetor inclinado, aí vocês conseguem fazer a soma e a subtração direta, tá? Lembrando que na soma e na subtração, soma x com x, y com y, tá? Para achar o módulo de um vetor, o módulo de qualquer vetor é a raiz quadrada das suas componentes x e y ao quadrado, tá? E a direção de um vetor é você achar a tangente do ângulo, ou seja, é pegar a componente y do vetor soma, dividir pela componente x do vetor soma, e você vai estar achando a tangente do ângulo. Uma vez que sabe a tangente do ângulo, sabe qual é o ângulo de inclinação do vetor soma, tá? Então, escreve o vetor A e o vetor B em termos de I e J, depois faz a soma vetorial, né? Uma vez que faz a soma vetorial, vocês vão conseguir achar o vetor soma também escrito em I e J, e dado esse vetor soma, faz o módulo dele e a direção dele, tá? Lembrando que a direção é achada pela tangente do ângulo, ou seja, é o lado Y dividido pelo lado X. Uma vez que sabe a tangente do ângulo, sabe qual é o ângulo. A gente também fez umas questões assim, tá bom? A quarta questão a posição de um elétron é dada por esse vetor, então repare que é um vetor posição em função do tempo, é um vetor tridimensional, né, então você tem uma componente que é 3t ao longo do eixo x, que é o i, menos 6t quadrado ao longo de j, mais 2t ao cubo ao longo de k, onde t é o tempo, medido em segundos, e a posição, que é o vetor r, é medida em metros, tá? Na letra A, qual é a velocidade, ou seja, na verdade, qual é o vetor velocidade do elétron em vetores unitários? Então, se eu sei a posição, que é uma função do tempo, para eu achar a velocidade, eu tenho que derivar a posição em relação ao tempo. Então, eu vou ter que fazer a derivada do eixo x para achar a componente x do vetor velocidade. A derivada da componente y para achar a componente y do vetor velocidade. A derivada do eixo z para achar a componente z do vetor velocidade, certo? Uma vez que a gente sabe o vetor velocidade, aí a gente pode responder a letra B, porque a letra B ele pergunta, qual é o módulo da velocidade no instante de tempo t igual a 2? Então, depois que achar o vetor velocidade da letra A, no lugar do tempo, substitui pelo número 2, aí vai achar o vetor velocidade instantânea naquele tempo, tá? O módulo desse vetor de novo, o módulo de qualquer vetor é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Então, na letra A, faz a derivada do vetor posição para achar o vetor velocidade. Na letra B, substitui no vetor velocidade encontrado na letra A, o tempo igual a 2, e aí vocês vão achar a velocidade naquele tempo. Uma vez que sabe a velocidade naquele tempo, o módulo do vetor é a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado, tá? Então, tenham muito cuidado ao fazer a letra A, porque se errar a letra A, erra a letra B também. Na letra C,
qual é o módulo da velocidade média? Então, é aquilo que a gente falou numa última lista de exercícios. Na velocidade instantânea, que é a letra A, primeiro você deriva o vetor posição, para depois substituir o tempo, que é o que a letra B está perguntando. Na letra C, ele quer velocidade média. Velocidade média é variação da posição dividido pela variação do tempo. Então, a gente tem que achar qual é a posição no tempo 4, vai pegar o tempo 4, colocar no lugar de t lá no vetor posição. Depois, vai pegar o tempo 0, colocar lá no vetor posição e achar a posição do tempo 0. Depois que achar as posições em cada um dos vetores, de cada um dos tempos, melhor dizendo, aí sim, uma vez que a gente pegar a posição do tempo 0, ou seja, pegar o t aqui, colocar 0 e achar a posição do tempo 0. Posição do tempo 4, colocar o t aqui igual a 4 e achar a posição do tempo 4. Aí vai fazer o vetor do tempo 4 menos o vetor posição do tempo 0 e dividir pela variação de tempo, que é 4 menos 0. Tá? Então, tenham cuidado. Na letra A, deriva, na letra B, substitui o tempo na derivada que achou na letra A. Na letra C, não, é velocidade média. Velocidade média, eu tenho que achar posição no tempo 4, ou seja, eu vou substituir o tempo 4 no vetor posição, depois achar posição no tempo 0, ou seja, substituir o tempo 0 no vetor posição, e fazer um vetor posição final, que é o tempo 4, menos o vetor posição no tempo 0. Aí eu vou achar a diferença de posição. Divido isso pelo tempo, e aí eu acho a velocidade média. Então, a velocidade média é posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Tá? Bom, a quinta questão é uma questão também de movimento, e ela diz assim: uma pessoa joga uma pedra verticalmente para baixo, é um movimento vertical no vácuo, tá? Com uma velocidade de 12 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é de 12 metros por segundo. É no vácuo, vertical. Você pegar um objeto e jogar ele na vertical, 12 metros por segundo, a partir do telhado de um edifício que tem 30 metros de altura. Então, é um movimento vertical no vácuo. O que é um movimento vertical no vácuo? É um movimento retilíneo, uniformemente variado, onde a aceleração desse movimento tem módulo igual à aceleração da gravidade local, ou seja, 9,8. Não é para usar a gravidade 10, a gravidade é 9,8, tá? Então, quanto tempo leva para a pedra atingir o solo? Então, vai ter que pegar a equação de movimento variado, né? Y igual a y0 menos VOT menos GT quadrado sobre 2, acha o tempo, tá? Né? Depois que achar o tempo, aí pergunta, qual é a velocidade da pedra no momento de choque com o solo, ou seja, qual é a velocidade final? Então, se a gente sabe o tempo, V é igual a V0, né? Menos GT, porque G é a aceleração do movimento, tá? A questão pede que a gente faça um diagrama indicando para aquela história que eu falei para vocês, né? Orientação de trajetória. Então, se o vetor Y está para cima, a posição do solo é 0, a posição que começa o movimento é 30, como a aceleração é sempre para baixo, você orientou o eixo X para cima, então essa aceleração tem valor negativo, tá? Posição inicial 30, posição final 0, aceleração gravitacional, que é 9,8, tem valor negativo. Agora, se você orientar a trajetória, ou seja, você orientar o eixo Y apontando para baixo, então a posição inicial vai ser 30, a posição final vai ser 0, e aí a gravidade entra com sinal positivo. Então, por isso que é bom desenhar, tá? Então, faça um diagrama indicando como é que você orientou a trajetória. O eixo Y está apontando para cima ou está apontando para baixo? Porque aí o sinal da gravidade vai depender do sentido de deslocamento, tá? Eu, normalmente, coloco o eixo Y apontando para cima, portanto, a gravidade entra com um sinal negativo nas equações. E aí, a posição inicial é lá em cima, que é os 30 metros, a altura do edifício, e a posição final é o solo, que é o que a gente coloca como marco zero, tá? Então, tenham cuidado, faça esse desenho para indicar onde o eixo Y está sendo apontado. A gente também fez questões assim, em lista. E a última questão é uma questão, como eu falei para vocês, que tinha que ter, que é uma questão
que envolve lançamento oblíquo, ou seja, um movimento composto. É um movimento que ele tem, ao longo da vertical, é um movimento uniformemente variado, com aceleração da gravidade igual a g, que é 9,8, mas ao longo da horizontal, ele tem um movimento retilíneo uniforme, onde distância percorrida é velocidade da horizontal vezes o tempo total de subir e de descer. Tá? Então, um projétil é disparado do topo de uma colina, então a posição inicial é de 200 metros de altura, sobre um vale conforme essa figura ao lado. Sua velocidade inicial tem módulo igual a 60 metros por segundo e faz um ângulo também de 60, só que graus, com relação à horizontal. E o que a questão pede é o alcance do projétil, ou seja, o que ele quer é a distância ao longo do eixo X. Então, a gente já sabe que esse vetor velocidade, como ele é inclinado, ele vai ser decomposto em dois, né? Você tem uma componente ao longo do eixo X e uma componente ao longo do eixo Y. Essa componente ao longo do eixo X é uma velocidade constante, porque ao longo do eixo X é um movimento retilíneo uniforme. Por outro lado, a velocidade, a componente da velocidade ao longo do eixo vertical, que é o eixo Y, ele é uma velocidade que varia, porque ao longo do eixo Y a gente tem um movimento uniformemente variado. Então, nesse ponto aqui, ele começa com uma velocidade Y inicial, que você vai calcular a partir da decomposição desse vetor, e aí cuidado para não confundir se a componente é com seno e a componente é com cosseno. Lembra, o ângulo a componente que fica ao lado do ângulo é a componente com cosseno, porque ao lado é a componente adjacente, e cosseno é cateto adjacente, tá? Então, nesse caso, a componente adjacente aqui é a componente x. Mas essa componente y, que é a componente do seno, ela varia. Então, nesse ponto aqui, ela tem um valor, mas aqui na altura máxima, a gente sabe que essa altura máxima aqui, ela vai ter velocidade y zero, porque é o ponto de inversão de sentido. O objeto sobe, 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 para depois descer, tá? Então, aqui vai ter uma velocidade inicial, e aqui em cima a gente sabe que a velocidade é zero. Só que quando você calcular o tempo para sair dessa velocidade inicial e chegar aqui em cima com velocidade zero, você vai estar achando só o tempo para atingir essa subida. Como você quer o alcance, você tem que calcular o tempo para subir até a altura máxima e depois somar com o tempo para descer até o chão, tá? E repare que esses tempos não são iguais, né? O tempo de subida aqui não é igual ao tempo de descida, porque na subida ele já começa no 200, mas na descida ele desce até o chão. Tá? Então, cuidado, o tempo que vocês têm que calcular ao longo do eixo Y é o tempo de subir até aqui em cima e depois descer, e aí você soma esses dois tempos para achar o tempo total. Uma vez que sabe o tempo total, o alcance ou distância na horizontal é a componente da velocidade horizontal vezes esse tempo total de subida e de descida. Para calcular o tempo de subida e de descida, que você vai ter que fazer isso através do movimento vertical, então, uma da estratégias é você calcula o tempo para sair daqui e ir até a parte mais alta, tá? Para sair até aqui, porque você sabe a velocidade, né? Só fazer V é igual a V0 menos GT, tá? A velocidade lá em cima é zero, a velocidade daqui de baixo é o valor da componente, aí acha o tempo de subida, tá? Uma vez que você sabe o tempo de subida, tem como você calcular, por exemplo, qual é a distância que ele chegou aqui em cima. Por exemplo, 230 metros. Aí você vai agora calcular o tempo de descer, não só os 30 metros que ele subiu, mas os 230 que é para chegar até o solo. Tá? Então, existem algumas estratégias de você calcular o tempo total. Então, calcula até chegar na altura máxima. Como com esse tempo da altura máxima, você sabe qual é o valor dessa altura, e aí depois calcula o tempo de descer dessa altura máxima até o zero, que é o chão, tá bom? Então, é uma forma de fazer. Mas o importante é que, para calcular o alcance, tem que ser o tempo total, o tempo de subida daqui, até a parte mais alta, e depois de descer até o solo. Esses tempos não são iguais, porque eles não começam do mesmo lugar, né? Ele começa da altura 200, mas ele termina na altura zero, que é o solo. Tá? Então, por isso que a trajetória da descida é maior do que a trajetória da subida, então ele gasta provavelmente mais tempo aqui. E o tempo total, que é o que você precisa para calcular o alcance, é a soma desses dois tempos aqui, o de subida e de descida. Bom, então essas são as questões, façam com calma, vocês têm até sábado. Qualquer dúvida, me mande por e-mail. Lembrando que o meu e-mail
é o socorro@fis.fal.br, tá certo? Então, façam com calma a prova, tenham paciência e uma boa prova para todo mundo, tá? Qualquer dúvida, novamente, via e-mail, socorro@fis.fal.br, tá? Então, até mais, gente. Uma boa prova.